E aí, galera, tudo bem com vocês? Chegou o Natal, Mila. Creio eu que tá quase chegando, hein? Diazinhos, countdown. Dia Jingle bell, 22 jingle hoje. bell. E a gente não poderia fazer diferente, né? Que a gente vai falar de Natal. Por... Então é isso aí, Mila. Produção, chama a vinheta. Mila, eu tive uma dúvida agora, é chama ou traz a vinheta? Não sei, vamos lá. Tanto faz. A vinheta vem porque a produção não brinca em serviço. É isso que importa. Show de bola. Agradecer a eles, né? Esse ano com a gente, batendo sempre essa bola, nos orientando, nos ajudando aqui. Né, Mila? Pessoas É o super legais. pessoal que não dá as caras, mas o pessoal, gente boa, viu? E fundamental nesse trabalho. Fica aqui a nossa gratidão por cada detalhezinho que faz possível que o programa vá ao ar nessa qualidade topzera aí para vocês. Show de bola. Galera, tema do Não, Natal. vamos falar os nomes. Matheus Isso e aí. Rodrigo. Muito obrigada, muito obrigada. Repete que eu não entendi. Matheus e Rodrigo, olha só, esses nomes são música para os nossos ouvidos. E isso é legal, gente, porque assim, ó, no Espiritismo tem aquele lance de a gente não ficar elogiando muito, que a pessoa pode se achar e a gente está em guerra contra o orgulho, né? Mas Jesus chama atenção, uma das poucas vezes que Jesus chama atenção de forma assim, é quando ele cura aqueles 10 leprosos e só um volta para agradecer. Então a gente tem que ter gratidão no coração por todas as pessoas que nos fazem bem e agradecer essas pessoas que estão levando aí para a internet, para o YouTube, essas mensagens que a gente vem trazer para vocês, que a gente é só, né, o médio de transporte, né? Vem do alto, Exato. vem da mediunidade de Chico, de Emmanuel, de Humberto Campos, enfim, tantos espíritos aí que contribuíram para que nós estivéssemos hoje nos trilhos do coração do mundo, da pátria do Evangelho, que é a nossa missão aqui na Terra. Legal demais. E aí, hoje a gente vai falar então sobre Natal, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente pode ficar meio hipnotizado com Papai Noel, aquele gordinho fofo, gente boa, né? Que dá vontade de esmagar, de colocar num potinho de tanto amor. E aquela decoração de Natal, é chapeuzinho, é árvore de Natal, é decoração, são os presentes, é a ceia. E aí a gente esquece do real motivo de estarmos celebrando o Natal. Qual é esse motivo, Cris? Pois é, o nascimento de nosso Senhor, nosso amigo, nosso brother Jesus Cristo. E Jesus, ele tem com certeza um recado todo especial para nós. E sabe, Mila, quando eu evangelizava para as crianças aqui, as crianças encantadas com Papai Noel, eu sempre dizia, Papai Noel é amigo de Jesus. Eu não vinha com esse discurso meio, né, moralista, Papai Noel não existe, Sim, papai. sim. Não. Papai Noel foi inspirado, né, em São Nicolau, um cristão que acabou dando a vida por Jesus, e ele tinha, segundo dizem, o hábito de distribuir presentes na época do aniversário de Jesus. E aí ficou uma tradição muito vinculada a ele. Então, gente, Papai Noel é amigo de Jesus, só vamos lembrar da origem, né, especial do nascimento, que é cheio de significados, né, Milo? O nascimento de Jesus ele já é por si uma lição de humildade, enfim. Porque assim, a gente sabe que Jesus já era um espírito crístico à época que ele reencarnou aqui na Terra, né? Então, ele foi co-criador do nosso planeta, então há 4,5 bilhões de anos aproximadamente, ele já era um espírito crístico, estava lá criando o nosso planeta querido, e aí há 2.000 anos atrás, um pouquinho mais, lá estava ele reencarnando aqui. Então, saindo do muito para vir para o pouco, se apequenando por nós, né? Então, a gente brinca que ele era como um sol de luz e que resolveu virar uma estrela para vir nos ajudar, para vir nos resgatar, porque nós estávamos ali imersos em tempos sombrios, onde éramos bárbaros, selvagens, né? Aquele olho por olho, dente por dente, aquela coisa muito louca. E ele foi um marco, né? Não tem como negar que a história realmente se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo, porque foi uma marca que ele deixou que nada paga. E mesmo aqueles que se dizem ateus, de alguma forma, estão influenciados pela vinda de Jesus. E isso é muito legal, Mila, tu falar, porque as pessoas não têm dimensão da influência de Jesus e como a nossa paz social, né,
esse pacto social que a gente construiu hoje se deve ao amadurecimento das ideias cristãs na sociedade. E essas ideias, elas influenciaram, inclusive, países orientais, onde, por exemplo, o Japão, né? Se a gente pegar o Japão antes da influência americana, a gente tem que entender essa influência americana como uma influência cristã também. Antes e depois, as tradições, elas se modificaram muito fortemente, de forma a incluir muito mais a mulher, de ser muito mais responsiva do ponto de vista social. Hoje o Japão é uma referência de paz social, né? Mas a gente tem que lembrar que 100 anos atrás não era. Nós tínhamos uma violência muito exacerbada no Japão. E vale o mesmo para a China, com as suas ideias europeias que foram implementadas lá de forma política, cada vez mais arrefecendo o seu espírito, né, tentando construir uma paz social também. Então a gente vê, às vezes, que pela tangente o Cristo vai tocando os corações das pessoas e a palavra amor, fraternidade, que não eram outra coisa senão uma ideia cristã, vão se inserindo nesse contexto global. E aí o Papai Noel tem uma função toda especial, Mila, porque eu fiquei surpreso, né? Eu fiz uma viagem ano passado para o Oriente Médio e lá um país estava comemorando o Natal, decorando a cidade em torno do Natal, usando o Papai Noel, coisa e tal. E a gente tem um detalhe importante, que na língua inglesa, por exemplo, há uma referência direta ao nome, né, do Cristo, né, ao adjetivo do Cristo, né, que é Christmas. Então, há uma referência direta aqui em português, a gente tem uma referência ao natalício, né? Feliz Natal. Mas lá não, quando você vai dar Feliz Natal, você já fala Merry Christmas, ou seja, você está falando algo que se refere à cristandade. Então, é uma data especial. E tem um detalhe, né? Antes de passar a bola, nós vamos ver Humberto de Campos lá na Ordem do Mestre, um capítulo muito interessante, ele falando com João Evangelista, num bate-papo sobre a história da humanidade, e João vai falar assim, sim, mestre, anotaram a sua data de nascimento errada, né? Falaram que era 754 e, na verdade, era 749. Ou seja, ao invés de ser no ano que a gente contabiliza como sendo a data de nascimento do Cristo, ao que tudo indica, foi entre o ano 6 e o ano 5 antes de Cristo. Portanto, Jesus viveu um pouquinho mais com a gente. A tendência é que tenha vivido ali 37 anos e é só porque a gente está com saudade, a gente gosta de lembrar dessas datas, né? E assim, no final das contas, isso são números, né? O que vai importar mais do que isso, é realmente a mensagem, o legado que ele deixou. E assim, a gente tem que lembrar que no Espiritismo a gente aprende que tudo é pensamento, tudo é energia, e são datas, tanto o Natal quanto o Réveillon, em que o mundo se une num sentimento de fraternidade sem igual, né? Então é quando mais a espiritualidade consegue agir sobre nós e sobre os lugares, porque nós estamos mais abertos a isso. Então, é muito legal que seja realmente uma noite onde a gente pense mais em família. Muitas pessoas passam o ano inteiro longe da família, mas aí o Natal é época de ficar com a família. Então, abrem mão de tudo para estar com a família. Esse momento de troca em que a gente quer se presentear e que, no fundo, o presente nada mais é do que um símbolo do que da vontade de querer arrancar um sorriso no rosto do outro, né? Porque você vê a felicidade do outro em abrir o presente, em saber o que é, em estar sendo presenteado, lembrado de alguma forma. Mas tem várias formas também da gente passar essa época. E eu acho que, assim, para mim, esse ano está sendo realmente transformador, porque mudou um pouco a minha ideia. Eu vou confessar para você, Cris, e para vocês, pessoal, que, assim, lendo bastante durante essa quarentena, eu percebi que se o aniversariante é Jesus, o ideal é que a gente queira presenteá-lo, né? Ou seja, que o presente vá para ele, mais do que para a nossa família e tudo mais. E como presenteá-lo? É fazendo bem ao próximo, sabe? Não tem uma forma que a gente vá agradar mais a Jesus do que colocando em prática aquilo que ele nos ensinou. Então, que nessas horas, né, nessa época do ano, se no resto do ano a gente não conseguiu fazer, já que o ideal é não ter uma época certa para isso, mas que a gente realmente volte os nossos olhos para todos aqueles que vão estar passando essa época desamparados, né, sem um lar, sem um teto, sem comida, sem afeto, sem nada, e dar um pouco de nós. Então, às vezes, tentar mudar esse nosso costume dos presentes em casa e passar para botar toda a nossa energia e todo o nosso dinheirinho ali para ajudar a quem realmente precisa.
né? Então, fica aí, assim, a ideia, porque isso é uma coisa que eu pretendo implementar a partir do ano que vem, de tentar fazer essa diferença, realmente presentear o aniversariante do dia. E, ao mesmo tempo, os sentimentos, né? Ou seja, é época de confraternizar, é época de perdoar, é época de amar, de expressar amizade, de cuidar, de proteger, enfim. Tudo aquilo que Jesus desperta em nós, porque ele é o sentimento mais sublime, mais puro, que está por trás de todos esses sentimentos bons. Ele é a base de tudo, né? Isso aí é forte porque nós estamos mais propícios ao bem, porque a espiritualidade, pensando nessa data, consegue permitir a aproximação de benfeitores espirituais e a gente fica mais suscetível Isso. a fazer o bem. Então, gente, aquilo que está vindo como intuição nessa época, para fazer coisas boas, faz, sabe? Pedir perdão, dizer que ama. E, claro, tem gente que faz só isso no Natal, depois esquece. É o começo, gente, é o começo. Isso, é. Né? Não vamos achar que as coisas começam da forma mais complexa possível. Vamos começar pelo Natal, daí depois vai fazer o seguinte, a gente vai sentir uma tristezinha em algum momento e vai lembrar dessa energia e vai colocar em prática. E aí depois é que isso vira um hábito, a gente consegue fazer as coisas de forma mais espontânea, mais organizada. E eu vou dar uma dica aqui que, né, a gente como espírita pode dizer que tem canais bem legais dentro da doutrina, dentro das casas espíritas, para atender aquelas pessoas que já estão num cadastro, já estão num processo ali de acolhimento. Então, aproveitando já o know-how das casas, você consegue dar uma direção para a sua doação, por exemplo. E, Cris, vendo esse quadro aí atrás de você, eu não posso deixar agora de pedir que você fale um pouco dele para o pessoal. Quem é esse amigão que está aí pintado nesse quadro? Qual é a história desse quadro? Bom, esse quadro aqui da Quiné é uma médium, uma menina médium americana, e ela teve então um sonho, ela tinha vontade de pintar, né, a figura de Jesus. E esse é interessante, né, gente? Uma menina que começa a pintar com 4 anos e ela pinta esse quadro com menos de 10. Aí tu pode me corrigir, Mila. Uhum. Mas se eu não me engano, é com 7 anos que ela pinta o quadro. E como é que acontece tudo isso? Ela sonha com Jesus, vê ele, e no sonho ela diz que, dizem para ela, não sei se é o próprio Cristo, mas alguém diz para ela que ela teria uma referência para pintar o quadro. E ela diz que de manhã bate na porta um carpinteiro, um rapaz que era carpinteiro, dizendo que ele era o modelo dela. Então ela vai lá e pinta esse quadro, e esse quadro ele tem uma história muito interessante, porque ele foi vendido, e esse quadro foi vendido e ficou numa exposição e se perdeu o quadro durante vários anos, pegou fogo no lugar onde ele estava. Então você pode acompanhar no YouTube a história dela, é muito interessante, até que alguém adquiriu e deixou ele exposto agora. E são vários quadros, na verdade, ela faz isso, né? Ela pega vamos dizer assim, ela faz uma série de pinturas baseadas em cada personagem que ela vai retratar, ou cada paisagem que ela vai retratar. E esse, em especial, ele é enorme, enorme, pintado por uma criança. Hoje tem um valor muito grande, né? E vale a pena seguir a página dela ali, porque quem gosta de arte, gente, é arte mediúnica. Ou seja, ela é mediunizada, consegue fazer isso, e ao mesmo tempo a gente sabe que é um espírito já num outro patamar evolutivo, né? Porque quem já nasce com esse amor por Jesus, por Maria, ela também pinta Maria, com certeza já tem alguns degraus caminhados na escala da evolução, né? É muito linda essa história, gente. Vale a pena ir atrás aí dos detalhes que vocês vão ficar realmente encantados. Não tem como. E o olhar que ela consegue colocar aí de Jesus, né? É um universo à parte. Então, é muito legal. Eu ganhei essa réplica, Mila, Uhum. desse quadro dela, e é legal que você anda pela sala, o olhar dele te acompanha. Ai, que lindo. É bem bacana. Mas tu trouxe um texto para nós ali, que tu me mandou Sim, no WhatsApp, e achei muito legal, porque é um livro super bonito, né? Tudo a ver com a data. é Antologia Mediúnica do Natal. Mas antes de falar desse texto que eu te mandei, tem uma poesia de Maria Dolores que está nesse livro, chama Petições de Natal, e que tem tudo a ver com isso que a gente vem falando, de qual deve ser o real sentido do Natal e como isso vai mudando ao longo do tempo. Então, Maria Dolores, que é, né? Maria Dolores é Maria Dolores,
ela fala assim de uma forma que dispensa outras palavras. Então ela diz assim: Senhor, quando criança, só surgia um Natal, eu te enfeitava um nome em flores de papel e te rogava em oração, tomada de esperança, que me mandasses por Papai Noel uma boneca diferente que caminhasse à minha frente ou falasse em minha mão. Noutro tempo, Senhor, jovem pisando alfombras cor-de-rosa, de cada vez que ouvia anúncios de Natal, deslumbrada de sonho, eu te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. Depois, mulher cansada, quando via o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta multiplicava preces e suplicava que me desses, na velha angústia minha, a ilusão de ser amada, embora ao fim da estrada fosse triste e sozinha. Hoje, Senhor, alma livre no além, onde o consolo me refaz, ante a luz do Natal, novamente acendida, agradeço-te em paz. Contente e enternecida, as surpresas da morte e as lágrimas da vida. E se posso implorar-te algo à bondade, nunca me des aquilo que eu mais queira. Dá-me a tua vontade e o dom da compreensão ante a humildade verdadeira e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia, mestre do coração. E isso é muito lindo porque é aquela coisa assim, Natal é a época que a gente está fazendo desejos, é a cartinha que a gente está pedindo para Papai Noel, aquelas coisas que algumas são materiais, mas outras são sonhos que nós queremos que se realize, né? Amores que nós queremos que aconteçam, empregos que nós queremos que deem certo, cursos que nós queremos fazer fora, os anos que a gente quer passar, a prova que a gente vai fazer, não sei quando, que a gente quer ir bem, enfim, ali a gente pede tudo. E aí a gente vai perceber que ao longo da vida algumas coisas vão ser dadas e outras não, que algumas felicidades são deste mundo e outras não, e que não adianta a gente ficar buscando que algo aqui preencha isso, mas na certeza de que no plano espiritual é tudo diferente. Então, paciência e que acima das nossas vontades se façam a vontade de Deus. E Jesus é mais um daqueles que o representam e colocam em prática a sua vontade, né, Cris? É isso aí, porque nós podemos controlar um pouquinho as nossas ações. Aliás, as nossas ações a gente pode controlar bastante, né? Mas a gente não pode controlar os fatores externos que estão associados à nossa necessidade de aprendizagem, o nosso karma, enfim, né? Todas essas questões que são alheias ao nosso processo. E tu sabe, Mila, que eu tenho um amigo que faz palestra aqui no Caminho da Luz, né? Ele é do Allan Kardec, Rodrigo Miller. E ele trabalha vendendo gás. Ele fala assim, imagina aquela criancinha, sonho em ser um vendedor de gás, carregar gás nas costas, né? Ele ri disso, porque ninguém sonha, nenhum menino sonha em ser vendedor de gás ou carregar gás nas costas, né? Mas ele faz isso, vive disso, enfim. E então ele fala assim que aceitar aquilo que a vida vem nos trazendo como forma de subsistência, como é possível. Eu queria ser astronauta, não vai dar, vou ter que fazer o curso de matemática. Beleza, se aquilo é o que está na feição para você fazer, gente, às vezes a gente tem que ter os pés no chão para dar um passo de cada vez, né? Ah, vou desistir do meu sonho, coisa. Não é isso, gente. Eu acho que o sonho da gente, eu tinha um sonho, Mila, né? Nunca falei para ti, mas para alguns amigos mais antigamente, quando me falaram, qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? A gente fala, é carro, casa, essas coisas. Eu falava o seguinte, o meu sonho é poder um dia dar um abraço em Jesus. Porque se eu chegar a ter condições de um dia dar um abraço em Jesus, é porque eu trilhei o caminho certo, sabe? No balanço da vida eu consegui chegar no final lá, ok. Então, como eu vou fazer isso, aí já não importa tanto. Claro que a gente tem planejamentos, né, gente? A gente não pode viver ao esmo, né? Aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, ela tem limites. A gente tem que tá em condições, né? De ser ajudado. Ou seja, a gente tem que se ajudar também. E o Natal, ele vem trazer um pouco dessa injeção de amor em todos os nossos projetos. Se não tiver amor nos nossos projetos, se não tiver um senso de justiça,
aí fica mais difícil a gente conseguir concretizar, porque vamos supor que se fosse uma conquista financeira baseada né, numa atitude não muito ética, a gente sabe que seria extremamente ruim para todos nós. Então, o Natal vem lembrar que não importa em que situação a gente nasceu. O próprio Cristo nasceu numa estrebaria, então, gente, estamos quase todos no lucro em relação ao próprio Mestre, né, que nasceu lá embaixo e chegou tão longe com os ensinamentos que ele vivenciou mais do que ensinou. Olha, Cris, eu ouso dizer que esse seu sonho ele pode ser realizado já, hein? Porque a gente sabe que tudo que nem a prece, né? A prece nada mais é do que o nosso pensamento viajando pelo fluido cósmico universal e chegando aonde tem que chegar, a quem tem que chegar. E é numa velocidade surreal e chega. Então, se você se imaginar abraçando a Jesus, ele vai sentir esse abraço, ele vai saber que está sendo abraçado. E você duvida que Jesus vai te abraçar de volta? Eu não duvido, com certeza não. Aquilo que tu mandaste aí do livro Mandato Mediúnico do Natal, ele fala justamente nisso, né? Tá tudo bem, a gente tem que ter fé no Cristo, mas a gente não pode esquecer também da fé que o Cristo tem em nós. Sim. Isso é muito, muito bonito, né, gente? Olha que Sim. nós sentimos que Jesus tem fé em nós também, que a gente, de certa forma, tem que buscar o céu, mas também temos que confiar nas pessoas da terra, né? Fazer isso de uma forma cada vez mais amorosa, né? Às vezes tomando as devidas precauções, mas construindo esse processo de, de ascensão espiritual que é feito através uns dos outros, né? Não é agradando só a Jesus no sentido de ficar orando a Ele que a gente vai chegar lá, é também tornando-nos amigos uns dos outros, né? Ele não teria vindo por nada, né? Ele sabia e ele confiava nos nossos potenciais, apesar de parecerem nulos e inexistentes, eles estavam ali. A nossa centelha divina não nos deixa mentir, somos seres divinos e a gente só precisa daquele impulso e de querer estar aberto a sentir essa nossa essência, a deixar que ela se expanda cada vez mais através do nosso amor ao próximo e do nosso amor a nós mesmos, né? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos os nossos maiores inimigos. Somos nós que colocamos os nossos limites, que dizemos o que conseguimos e o que não conseguimos. Porque não há limites para um espírito imortal. E o dia que a gente entender isso, né, vamos viver na nossa plenitude, fazendo tudo o que é nos possível fazer aqui, sabendo que aqui não é o todo, não é o fim. É apenas uma parte do trajeto que não acaba nunca. É isso aí, é isso aí. Mila, acho que o nosso tempo está acabando, então, Jingle Bells à parte, né? Que a noite de Natal possa ser cheia de esperança, de luz, mas que esses dias que a gente está vivendo agora, eles possam nos inspirar para fazer o bem, para fazer a caridade, para sermos mais generosos e, com certeza, a gente construir em 2021 um cenário melhor que em 2020. E parabéns para todos que se desprenderam um pouquinho de si e ajudaram tantas pessoas que passaram por dificuldades durante esse ano de 2020, gente. Um ano de muitos aprendizados, de muitas lições, mas a gente tem confiança que Jesus está no leme. E lembrem-se disso, assim, independente das dificuldades que cada um passou, e só cada um sabe o que passou esse ano, lembrem-se que essa noite é realmente especial. Porque além de ser o aniversário de Jesus, é quando a espiritualidade age sobre nós, é quando ela tem toda uma energia, né, causada e criada por nós, nesse sentimento quase que inevitável, incontrolável de fraternidade, de esperança. É como se fosse uma data onde tudo se renova, onde a gente sente que o peso sai e ficamos mais leves. Então, vamos lembrar disso para que nessa noite façamos uma prece, aproveitemos que vamos estar num canal mais direto com os nossos mentores, com a espiritualidade amiga, com Jesus, com o nosso Pai, e ali pedirmos, sintonizarmos, agradecermos, na certeza de que ano que vem não vai ser nem mais nem menos, vai ser exatamente o que nós precisamos, sem sofrimentos desnecessários, mas também não é um sossego que não nos tire da nossa zona de conforto e não nos faça evoluir e aprender de alguma forma. Então, sejamos gratos
por cada situaçãozinha, porque tenhamos certeza que todas elas foram para o nosso bem e serão. Um Feliz Natal a todos, muito amor, muita paz, muita esperança, saber esperar, que sejamos pacientes, porque no tempo de Deus as coisas acontecem. Feliz Natal, galera! Feliz Assim aniversário, seja. Jesus! Parabéns, parabéns. Te amo, Jesus. Aniversariante! Amamos você! Tchau, tchau!